Jo- Josean, bom dia. Bom dia, Bel. Dia, como é que tá os tempos por aí? Que tá uma benção, só coisa boa, solzão sorridente. Tá sol aí? Meu Deus do céu. Aqui é verão, as quatro estações do ano. Como é que fala? O nosso Deus esses dias deu o ar da graça aqui no Rio de Janeiro. Chuvinha, chuvinha boa, chuvinha fresquinha, mas engraçado, todo mês de janeiro, aqui no Rio de Janeiro, é sempre assim. Tem um período que passa essa chuvinha de molha a terra, sabe? Uhum. E é essa chuvinha que é a perigosa, porque amolece o barro, os barrancos, e aí às vezes pessoas que moram nas encostas, aí é onde os barracos vai pro chão. Nossa. Todo mês de janeiro acontece isso. Dessa chuvinha assim fininha. Às vezes é no início, às vezes é no meio. Gente, ó. Vocês podem ainda dar tempo de chamar lá o pessoal da tua equipe. Sabe a sua rede, o seu upline que ainda não está aqui? Seu líder, seu gerente? Pois é, acorda ele lá. E a sua rede também, a descendente. Pode chamar todo mundo lá. Que nós vamos hoje bater um papo, né, sobre essa ferramenta, né, que é a internet. Mas eu quero também já me apresentar aqui para vocês, né? Para quem não me conhece, sou Isabel Borges, moro no Rio de Janeiro, mas sou natural do Maranhão, morei a minha juventude toda no Pará, então sou uma mistura de maranhense com paraense e carioca. Sou casada, tenho um casal de filhos, meu filho vai fazer 20 anos, o Lucas e a Luane 23, e quando eu comecei esse negócio, eles tinham apenas. O Lucas tinha um pouquinho mais de 2 anos e a Luane um pouquinho mais de 3 anos. Então, eram bem pequenos. Sou da área da beleza, né? Trabalhei por mais de 15 anos como cabeleireira, maquiadora e depiladora, até mais uma vida muito inconformada, gente. Eu falo que quando as pessoas são destinadas a ter sucesso na vida, o sucesso não começa depois que elas encontram uma oportunidade. O sucesso começa desde que você nasce, porque você vai crescendo e vai tomando a decisão de fazer escolhas. E eu falo que eu sou a penúltima de 8 irmãos, 4 mulheres e 4 homens. Ah, eu acho que a única maluca sou eu, porque eu sempre tive sonhos desde pequena. Pequena que eu falo, gente, é antes de 10 anos, sabe? Morava lá no interior, na roça, onde não tinha luz elétrica, aonde não tinha fogão, era fogão de lenha, sabe? Aonde se tomava banho no rio, não tinha banheiro para chover para tomar banho. Então, desde essa época, eu já sonhava. Eu nem sabia que existia esse mundo aqui fora. Que a pessoa que não tem televisão, não tem luz, não tem nada, não tem esse conhecimento, né? Mas eu já sonhava, já sonhava. Tanto é que eu sonhava que a cada tempo, né, da minha vida eu fui mudando, né? Fui avançando para outros lugares. E até chegar aqui no Rio de Janeiro. Quando cheguei no Rio, eu vim com a cara, ou melhor, Deus na frente, a cara e a coragem. Porque eu não conhecia ninguém, não tinha parente nenhum aqui. E vim e passei um ano trabalhando como secretária do lar. E assim começou a minha história aqui no Rio. Mas,
Mas tudo na vida, gente, são decisões que tomamos, sabe? E, e muitas das vezes os fracassados, as pessoas que não têm resultados, elas colocam as desculpas e não assumem as fraquezas, né? E, e é isso, né? Vamos lá. Estamos aí com 22 pessoas na sala. Deixa eu cumprimentar todos vocês. Adilson, bom dia. Aldemar, Leila, Rosana, Ana Jean, Cláudia Cossenza, Cláudia Souza, Eliane Ferreira, Flávio Gomes, Paulo Graça Ferreira. Soares, Jonas Lopes, Julie, Kelly Raquel, Luan Felipe, Marisa, Nelly, Paulo Ferreira, Roseli, Marcelo Marçal, Silvânia e Soneide. Tem mais uma aqui embaixo que não dá para ver o nome. Ah, deu. Tereza Garcia. Sejam todos muito bem-vindos nesta manhã de sexta-feira, 23 de janeiro. Estamos aí iniciando o ano e eu tenho certeza que vocês que se determinaram a estar aqui dentro dessa sala hoje, vocês querem algo, querem crescer, querem prosperar e querem fazer o ano de 2026 diferente, certo? Então, já para dar aquela, tipo assim, aquela acalmada em vocês, já vou falando aqui, tá? Eu não sou expert em tecnologia, não sou expert em e-commerce e não domino as ferramentas da internet. Só para você ficar calmo, para você ficar calma. E aí você deve perguntar assim, mas então o que que eu vou fazer aqui se ela não entende nada disso aí? Bom, mas 90% do meu trabalho hoje acontece online, pela internet. E por que não? E é assim, porque eu não sei tudo, né, gente? O que eu sei, eu vou aqui compartilhar com vocês. Mas, já aproveitando já o acontecido, 11º lugar em volume no Brasil, com certeza tem alguma coisa para falar para vocês, né? Para compartilhar com vocês. Uma coisa é certa, né? A gente precisa aparecer, a gente precisa se relacionar com pessoas todos os dias. Às vezes, pessoal, a pessoa pensa assim, veja bem, vocês não me julguem pelo que eu vou falar, tá? É apenas como é que se fala? Uma linha de raciocínio que eu tenho. Às vezes a pessoa, ela quer desenvolver o trabalho dela pela internet e aí procura as ferramentas como e-commerce, procura estudar. Isso está tudo certo, certíssimo. Mas, se você não consegue se relacionar com pessoas, se você não consegue dialogar com pessoas, se você não consegue fazer novos relacionamentos, você vai ter dificuldade de atuar nessas ferramentas. Quem concorda comigo? Porque, primeiro, o nosso negócio é um negócio de pessoas. Pessoas que desenvolvem negócios, consomem produto. Então, e aí vem aquela situação, a pessoa investe em cursos e mentorias, investe em fazer sites, e-commerce, plataformas, estuda, e as contas chegam, né? E aí nada acontece. Aí a pessoa se frustra e para de fazer o negócio. Veja bem, ela para de fazer o negócio.
porque ficou frustrada com as ferramentas que ela adquiriu, investiu e muito, e viu que não deu resultado. Ela esquece que quando foi apresentado para ela este negócio, não foi apresentado para ela o e-commerce, o trabalho na internet, né, as plataformas digitais. O que foi apresentado para esta pessoa, assim, eu acredito, né, gente, que todo mundo vê assim, igual eu. O que foi apresentado para esta pessoa foi uma oportunidade de mudar a vida ou de melhorar sua saúde. Eu acredito que com vocês foi a mesma coisa. Então, foi apresentado para vocês uma linha de produtos e uma estratégia, vamos dizer assim, uma forma de fazer negócios. E aí, depois que foi apresentado tudo isso para você, apesar de que últimos anos de 2020 para cá, de repente você recebeu essa proposta através da tela, aqui do celular ou do computador. Beleza. Mas não esquece que você foi apresentado a uma oportunidade. Por que que eu vou desistir? Por que será que eu vou desistir? Porque não deu certo o e-commerce para mim? Ainda, né? Não deu certo eu trabalhar no Instagram? Não deu certo eu trabalhar no YouTube, sei lá, no Facebook? Por que que eu vou desistir? A gente se questiona, né? Se esse negócio está fazendo muitas pessoas mudarem de vida, milhões de pessoas mudarem de vida ao redor do mundo. Está nítido. Fluindo, não está te trazendo retorno financeiro, porque, gente, quem procura, quem faz um e-commerce, quem paga cursos para aprender a trabalhar no digital, é porque quer ganhar dinheiro. E se começa a fazer, se começa a usar essas ferramentas e não ganha dinheiro, vai frustrar e vai acabar saindo e procurando outro emprego, um outro emprego, vamos dizer assim, ou voltar para o emprego, ou procurar uma outra forma de ganhar dinheiro. Mas por quê? Se falaram que isso aqui dá dinheiro. E aí é que vem a questão. Então, nós temos várias formas, gente, de fazer dinheiro com Forever Living. Não é apenas o e-commerce, não é apenas com o digital, a internet. E aí, a gente precisa o quê? Aprender as diversas formas que a gente possa atuar para fazer esse negócio, como é que se diz? Essa, essa máquina funcionar, né? Essa roda girar. E aí eu quero aqui, gente, eu falei que vocês preparassem o CC, né? O caderno e a caneta. Então, eu quando assisto treinamento, que é um treinamento que não tem slide, e já vou falando logo, porque o slide ele é ótimo, maravilhoso. Mas eu vou falar para vocês, eu falo por mim, tá? Muitas das vezes eu assisti treinamento e fiquei printando os slides. E me diga, o que aconteceu depois? Os slides se perdeu no meio das galerias até um momento ser excluído e eu nunca que copiei no caderno, nunca que voltei a ler para estudar. Então, às vezes, o slide ele é bom porque nos facilita e, por outro lado, ele acaba nos atrapalhando porque a gente fica nesse vício de printar slide e depois que acaba a reunião, pronto. Esquece o slide, nem volta lá para ler. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu confesso aqui para vocês que já aconteceu comigo e algumas vezes ainda acontece.
que a gente printa para copiar depois, e esse depois nunca acontece. Então, que vocês possam pegar as entrelinhas aqui do que eu for falando e ir anotando, tá? Fazendo anotações. Eu tenho vários livro-atas, né? De todos esses anos que eu desenvolvo esse negócio, e tudo eu vou anotando. Olha a Rosana com dela. E tudo eu vou anotando quando eu vejo assim uma frase, uma fala, um depoimento, uma dica, alguma coisa, eu ó, corro lá para o caderno e vou anotando. E para que eu tenha registrado no meu livro, tá? Esse aqui, gente, é o do ano passado, ó, que ainda tem bastante folha, eu estou usando só para online, mas eu já comprei o outro que eu vou usar aqui, ó, só para o presencial, esse aqui. Então, vocês vão fazendo as anotações de vocês aí, tá? O que vocês acharem que é importante. E agora deixa eu falar aqui com vocês. Bom, a internet é uma ponte e não um obstáculo, certo? A internet é uma ponte, não um obstáculo. E a internet não é sobre vender apenas, é sobre se conectar. A internet não é sobre vender apenas, é sobre se conectar. Lembrando que cada um de nós temos um negócio de pessoas, que é titulado como Network Marketing. Marketing de rede, marketing de relacionamento. Esse é o nosso negócio. É esse negócio que vai te trazer liberdade econômica e financeira. O Network Marketing, que é o marketing de relacionamento. As vendas, você vai ganhar muito dinheiro. Você aí bombar na internet, no e-commerce, tudo, você vai ganhar, mas você não vai ter. Eu acho que não é essa palavra bem, mas eu vou lembrar dela. Sustentabilidade. Tipo assim, você não vai ter segurança, né? É porque a venda, gente, um ato que no mês que você vende, você ganha. E o mês que você não vende, você não ganha. Isso aí é em qualquer setor, seja online ou seja presencial, certo? E para termos um negócio sólido, é necessário aprendermos 3 pontos. Vocês vão anotar aí os 3 pontos? Vamos embora. Ó, os 3 pontos. É, ser o primeiro e o principal cliente da nossa marca, da nossa empresa, do nosso produto. Ser nosso principal e primeiro cliente da nossa marca e do nosso produto, que é o consumir, né? Você sabia que tem pessoas que vêm fazer negócio e que só querem vender e não usa nada? Não usa nada. E sabe quando é que essa pessoa vai ter sucesso aqui no nosso negócio? É nunca, porque nós praticamos a verdade. Então, se eu não uso, eu posso até vender por algumas vezes, mas depois a verdade vem à tona. Porque aquele que está lá em cima em nossa volta, ele não dorme. Ele está de olho em tudo. E ele é muito justo. Então, o primeiro é esse: ser nosso primeiro e principal cliente, né? Tanto faz com o produto e com a nossa empresa. A outra, saber propagar. Saber propagar. Aprender como fazer a propaganda. E a propaganda olha aí como é que uma coisa casa com a outra. Propaganda com do que consumimos e o que fazemos. Então, nós temos que saber fazer propaganda do que nós consumimos e do que fazemos. Porque nós temos dois negócios embutidos em um só, que é produto e negócio de pessoas. Negócio de produto e negócio de pessoas. E o terceiro
Eu vou repetir depois para vocês. O terceiro, se duplicar. Se duplicar. Encontrar outras pessoas que fazem a mesma coisa que você faz ou está fazendo, né? Mesma coisa que você faz. Então, primeiro, ser o seu principal e primeiro cliente do seu produto, da sua marca. Segundo, saber propagar, propagar o que usamos, certo? Produto ou negócio. E se duplicar, que é encontrar outras pessoas que fazem a mesma coisa que estamos fazendo. Então, esses 3 pontos. Não esqueça disto. Isso ele tem que caminhar junto, tá? É igual todos os líderes falam. Qual é o primeiro pilar do nosso negócio? É o quê? Quem fala aí? Abre o microfone. O gerente não fala. Qual é o primeiro pilar do nosso negócio? Isabel, bom dia. Soneide, Bom, tudo bem? bom, bom dia. Fala, Soneide. Você colocou a pergunta sobre esse primeiro ponto aqui, né? Que o Sua nosso vozinha tá primeiro bem princípio. baixinha. Oi? Sua vozinha tá baixinha. Melhor aí. Ó. Fala mais perto. É ser o nosso primeiro e principal da marca. Aí o que quer dizer? É consumir, é o que eu estou entendendo. Porque quando a gente consome, a gente tem força para falar, não é? Tem E, confiança, né? E a gente não pode misturar várias coisas. A gente tem que começar devagarzinho pelo que a gente está usando para ter segurança. isso mesmo. É, o primeiro pilar do nosso negócio é o consumo. Consumo, gente. E trocando as marcas do que a gente vai usa dentro de casa. Porque quando eu faço muito isso, quando eu vou falar com uma pessoa do meu negócio, é uma das coisas que eu faço comentário com ela. O que você usa todos os dias para escovar os dentes, para usar desodorante, shampoo, condicionador, sabonete, cremes, suplemento? O que você usa, essas marcas todas que você usa todos os dias, quanto elas te pagam? Aí a pessoa logo responde: nada. Eu falei, pois é. Então, é uma forma de você abordar uma pessoa com esta pergunta. E aí aí a próxima pergunta você fala, e se você conhecesse uma marca aonde você substituísse todos esses produtos que você usa por uma marca e além de usar, cuidar, usar produto de primeira qualidade, você ganha por isto, o que você faria? E aí você faz a pergunta e vê o que que a pessoa fala. Então, esses 3 pontos são os pontos assim, é, básico, tá, gente? Independente se você está na internet, se você está no 1 a 1, então são coisas que a gente precisa trazer para nós isso, para quem quer crescer. E o que eu faço todos os dias? Uma pergunta aí para você escrever no seu caderno, tá? O que eu faço todos os dias para gerar resultados na internet? Escreve essa pergunta aí para você. O que eu faço todos os dias para gerar resultados na internet? Beleza? E ó, se você sabe falar com pessoas, então você já sabe usar a internet. Porque todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem Facebook, tem, alguns não tem, mas a maioria tem Instagram. Então, são plataformas onde a gente faz o quê? Relacionamento. Então, assim, às vezes não falta, não é falta de capacitação, é falta de execução simples e diária, beleza? Então, às vezes a gente deixa de fazer algo, não é porque não sabe ainda, né? Não é porque não sabe ainda, é porque a gente deixa de fazer o simples
diariamente. Então, isso é fato, né? Da gente poder fazer. Porque às vezes, gente, tem gente que fala assim: não, eu quero aprender primeiro para depois fazer. Não, a gente aprende fazendo, né? A gente vai aprendendo e fazendo. Vai fazendo e vai aprendendo. Então, a gente faz essa troca. Ô, Bel, É, desculpa, oi, pode falar. repetir o finalzinho da pergunta para eu anotar aqui, por Ah, favor? tá. O que eu faço todos os dias para gerar resultado pela internet? Ok, obrigada. Isso. Aí depois você vai se perguntar e vai se responder, para você ver se você está, né, condizendo ali com aquilo que você quer, né, trabalhar na internet. Gente, a maioria que sabe da minha história e sabe que eu sou muito assim do presencial, né, gente? Eu sempre, quando eu iniciei com o Forever Live, eu sempre trabalhei muito com limpeza de pele, eu sempre trabalhei com visitas caseiras, eu sempre trabalhei com reuniões caseiras. Eu conheci uma pessoa, eu já passava o raio-x nela. Eu faço isso até hoje, tá? Eu passo o raio-x na pessoa. Mas como assim, Isabel? Se raio-x você fala? Eu observo nela o que tem nela que precisa de mim. E às vezes, como a gente conhece a pessoa pela primeira vez, a gente vê logo o visual, né? E, gente, quando eu olhava uma pessoa, principalmente mulher, com a cara de espinha, cara manchada, cara envelhecida, esse jeito tudo, o quê? Mas eu já inventava alguma conversa para me chegar junto com ela e oferecer a ela o quê? Uma higienização facial com os produtos. Mas eu não saía falando logo de cara assim, não, para não assustar a pessoa, né? Primeiro eu fazia o relacionamento, trocava contato, e depois eu presenteava ela com uma aplicação gratuita, marcava na casa dela, e a gente ia fazer e pronto. Gente, era cliente na certa. E fazia também parcerias em estabelecimento, trabalhava muito com isso também, em lojas de roupa, sabe? Eu fazia lá, todo mundo já sabe aqui, né? Que a gente faz aquela promoção, né? Consuma tanto em compras e ganhe ou participe do sorteio de uma limpeza de pele. Aí você vai uma vez na semana, pega aqueles nomes tudo e liga para a pessoa, fala que ela foi sorteada, aí você vai para a casa dela fazer a limpeza de pele. Ou então você está no estabelecimento aquele dia todinho, por exemplo, em salão, fazendo aquela troca, né? É, divulgando o seu produto, a sua marca, o que você faz e presenteando as pessoas ali que entram no salão e façam um serviço com a limpeza de pele. Gente, isso dá muito certo, muito certo. E a gente faz relacionamento, faz amizade, conhece pessoas, movimenta produto, faz cadastro, traz pessoas para fazer negócio, clientes cadastrados, tudo isso faz. Isso não saiu de moda ainda. E eu acredito que nunca vai sair enquanto existir ser humano. Enquanto existir estabelecimentos comerciais presenciais, isso nunca vai sair de moda. Só que às vezes nós queremos assim, criamos um costume de, depois da pandemia, não sai de casa, eu não gosto de falar com ninguém, eu prefiro ficar dentro de casa, isso, aquilo, outro, e acaba que às vezes o negócio não flui do jeito que a gente quer. Então, é que a gente possa experimentar, sabe? Porque isso, gente, não é para qualquer um, tá? É para quem quer fazer esse negócio valer a pena na sua vida, para quem quer realizar sonhos, para quem quer conquistar. Para quem quer só experimentar para ver, não vai funcionar porque você não tá com esse sentimento, sabe? Então você consegue fazer dessa forma. Aí você vai falar assim, Isabel, você vem ensinar internet ou você vem ensinar trabalho presencial? O nosso negócio, ele envolve tudo, tá, gente? O verdadeiro líder, ele não se limita em apenas uma ferramenta de trabalho. O verdadeiro líder em Forever Living, ele aprende todas as ferramentas de trabalho, porque nós lidamos com pessoas e pessoas
cada uma é diferente da outra. Porque se chegar uma pessoa na minha rede e pedir para eu ensiná-la como fazer reunião caseira, eu vou falar para ela assim: ai, amiga, desculpa, eu não gosto, eu não sei, eu não me identifico de fazer esse tipo de serviço. Gente, sinceramente, olha, eu não gosto nem de falar isso, porque dá uma tristeza muito grande. Então, me diga, que liderança é essa? Né? Ou então vem a pessoa e me fala assim: olha, você me ensina a fazer o porta-a-porta? Eu gostaria de aprender. Aí eu vou e falo: ah, não, não gosto de fazer isso, não. Ah, não sei, não quero. Gente, como essa pessoa que está chegando no negócio vai se sentir? Vai, ou vai procurar uma outra pessoa para ser o líder dela, ou então vai sair, vai parar. Ou então, se for uma igual a mim, mete as caras e vai fazer sozinha, com as mentorias aprendendo e vai e faz, sem esperar por ninguém. Então, por isso que eu falo, gente, não é porque, ah, mas você quer que a gente faça isso, faça aquilo. Não, não é eu que quero, não. É um negócio que demanda a gente aprender, sabe? Porque a gente trata com pessoas. Então, assim, gente, é... o que mais trava as pessoas não é a falta de conhecimento, é deixar para depois aquilo que parece simples demais. Eu mesma já deixei muitas coisas para trás, porque sem executar, porque eu não sabia fazer. Então, o que a gente não sabe fazer, a gente vai deixando para trás. Ai, depois eu vejo, depois eu aprendo, depois eu isso, não é não? Que é a procrastinação. Então, assim, em dezembro, eu e meu time fomos reconhecidos nos maiores, né, os 20 melhores aí fazedores do Brasil, e ficamos aí em 11º lugar. Eu, durante esses anos todos, já fui reconhecida como 20º, 17º e tudo mais, mas até chegar pertinho dos 10 a gente nunca tinha chegado, e foi para mim uma surpresa, e tudo mérito do time. Tudo mérito do time. Lembra que a gente fala que o líder, ele é o exemplo? O líder, ele é o exemplo da sua rede. Então, quando a nossa rede está com alguma dificuldade, a gente tem que trazer para o peito e assumir que em algum ponto eu estou falhando. Em algum ponto eu estou deixando a desejar. Seja na execução, seja na mentalidade, seja no pensamento, na ação, seja de alguma forma, eu estou falhando. Então, eu trago para mim. Tem coisas que às vezes tem mês que está meio devagar. Eu falo assim comigo mesmo, eu falo, ai meu Deus, eu preciso mudar, porque se eu não mudar, minha rede vai ficar assim também. E eu falo comigo mesmo. E, consequentemente, acontece da rede ficar. Então, é, e não foi porque eu sei tudo, né? Às vezes, 11º lugar, porque sabe tudo. Não, gente. Foi porque eu faço o simples todos os dias. Porque eu entendi que eu tenho um negócio. Eu não tenho um bico que eu faço quando dá, né? Ou o dia que der, não. Eu tenho um negócio. Eu tenho uma empresa. Então, eu tenho o quê? Responsabilidade de fazer esse negócio todos os dias, um pouquinho que seja, mas todos os dias. Todos os dias falar com pessoas. Então vamos lá. O bloqueio real da maioria é o quê? Medo de errar. Ai, eu não vou fazer porque se eu errar e tal, né? Como às vezes a gente ouve pessoas que falam assim: ai, eu não fiz porque eu fiquei com medo de errar. Gente, é errando que se aprende. Se você não errar, você não vai saber que errou. E você não vai saber qual a forma certa, porque você não vai fazer, não é não? E outra coisa, medo de não fazer certo também é um dos bloqueios real. Medo de não fazer certo. Ai, tenho medo.
de errar, de não fazer certo. Gente, certo ou errado, basta. E é com os erros que a gente vai aprender. Perfeccionismo, como é que se diz? Disfarçado de preparo, né? Perfeccionista. Não, primeiro eu vou aprender, primeiro eu vou fazer tudo certinho. Como assim vai fazer certinho? Se nem começou fazendo, não vai saber se está certo ou está errado. Então, é perfeccionismo. A gente não pode trabalhar com esses bloqueios, tá, gente? Então, vai eliminando tudo da tua rotina aí, ó. Esses bloqueios, certo? Então, quando a gente não sabe executar, a gente adia. Isso é fato, gente. Quando a gente não sabe executar, a gente adia. É igual essas coisas de internet. Se eu contar para você o que aconteceu hoje, vocês pensam que é só os povos aí que acontece, né? Não, gente. Você acredita? Oi, Kelly! Bom dia, minha amiga! Vocês acreditam que eu tô desde 5 e tantas da manhã preparando reels para postar no meu, como é que diz? Programar, né? Para postar às 6 horas da manhã, disparar lá. Depois que eu preparei tudo, texto e pá, e palavrinha por palavrinha, e onde fui, conserta ali, conserta aqui, botei tudinho, arroba, tudo bonitinho. Pronto, programei, soltei. Quando eu soltei, gente, que eu fui olhar, eu estava na minha página de produto. Ou eu falei, ah, meu Deus do céu, não era para cá que era para postar, era lá na outra. Aí o que que eu fiz? Eu falei, bom, vou esperar o negócio rodar e postar para me excluir, é o jeito. Amador, viu? Eu, amadora. Aí o que que eu fiz? Fui e excluí o negócio. E a gente sabe que quando a gente exclui algo que a gente acaba de postar, o Instagram, ele meio que bloqueia a gente ali para mandar a nossa postagem onde é para postar ou como postar para outras pessoas. Mas mesmo assim, sabendo, eu excluí. Excluí, já salvei e vou preparar, o textinho já está pronto e já jogar lá na minha página pessoal. Então você vê que isso não acontece só com você, acontece com várias pessoas. O que a gente não pode é parar. Então, assim, outra frase legal, gente. O adiar vira um hábito invisível. O adiar vira um hábito invisível. Então, a regra do ouro é, vamos lá. Você vai ter aí, olha, anote isso aqui, tá? Pegue sua caneta e seu papel, se concentre aqui. Era para me postar no meu Isabel, arroba Isabel Borges oficial, eu postei no aloeveranatura.com.br. Falei, ai meu Deus do céu. E às vezes a pessoa não se dá conta e acaba postando uma coisa na outra, outra coisa na outra, e vira uma bagunça, né, gente? Porque aquilo não sai como profissional. Então vamos lá, ó. Você vai anotar 3 itens, gente, e você vai levar isso para a tua vida. Todos os dias. Todos os dias. Vamos lá. Número 1. Fazer um contato humano por dia. O que é contato humano, Isabel? Falar com gente. De preferência, gente nova. Gente que você não conhece. Um contato humano por dia. Que pode ser, ó, pelo WhatsApp, no direct, que é no caso o Instagram, ou responder alguém. Pelo WhatsApp, gente, você tem um monte de grupo que você faz parte. Você pode ir lá nesse grupo, escolhe uma pessoa, de preferência, quem é mulher, escolhe mulher, quem é homem, escolhe homem, né? Escolhe uma pessoa e traz ela lá para o seu WhatsApp e vai conversar com ela. Isso é o contato humano pelo WhatsApp. Aí você vai lá, Isabel, mas o que eu vou falar com ela? Uai, você é presente. Oi, fulana. Se ela tiver o nome dela lá, você já salva lá no seu contato,
no privado com o nome dela. Se não tiver, você fala: oi, amiga, tudo bem? Eu sou Isabel Borges, fazemos parte do mesmo grupo do WhatsApp. E aí você fala o nome do grupo. Aí ela, tá, e aí? Gente, entra em qualquer assunto. Esse grupo é de quê? É de falar de saúde? É de falar de igreja? É de falar de política? É de falar de quê esse grupo? Pois então, você vai chamar ela lá no privado e vai falar de qualquer assunto que seja o assunto de lá de dentro. Esse vai ser o começo da prosa. E aí vocês vão fazer o relacionamento. Ah, legal, eu sou aqui do Rio de Janeiro e você mora onde? Gostei do seu depoimento lá no grupo, e aí, por isso, para não falar no grupo, eu te chamei aqui no privado, para a gente conversar. E aí começa a conversa, gente. Descobrindo quem é a pessoa, falando um pouquinho de você, para fazer essa interação. Lá no direct, você tem um monte de gente aí dos seus contatos do WhatsApp, não tem? E aí você vai lá desculpa, lá no Instagram, não vai lá no Instagram? Você tem ali um monte de gente que você fica olhando lá, ó. Passa horas e horas olhando os povos postando as coisas. Pois então, você pode ir lá no direct dela. Direct. Lá no balãozinho. Olha a postagem dela. É o quê? É saúde? É moda? É bordado? É comida? É o que seja, gente. Vai lá no direct dela, daquela postagem que você curtiu e faz um comentário e começa a conversar ali com ela. Se você identificou nela um perfil para o teu negócio, certo? E você pode fazer isso com várias pessoas, mas aqui está pedindo é um só por dia, viu? E responder alguém, esse já é lá no status do WhatsApp, que você vê, não fica vendo quando você posta seus status no WhatsApp, você não vai olhar e não aparece um montão de rodinha lá, de povo que postou coisa? Pois então, vai lá olhar o que ela postou e aí lá tu manda uma mensagem. Vou falar uma coisa para você, gente. Quer falar com aquela pessoa que tu já mandou um monte de mensagem, ela nunca te responde? Vai no direct dela. Vai lá na postagem do status que ela fez e manda alguma mensagem. Ou então fala só o nome dela e bota umas interrogação. Rapidinho ela corre no teu WhatsApp e vai saber o que você quer. Ou então vai conversar com você. Vocês já fizeram esse teste? Eu já fiz. Tu fica falando com a pessoa um monte de mensagem lá no zap dela. E ela nem tchum para você. Vai lá no status dela e faz um comentário no que ela postou para tu ver como rapidinho ela te responde. Ela vai ver tua mensagem. Segundo, vamos lá. Presença visível por dia. Uma presença visível por dia. Esse já é o segundo tópico. Uma presença visível por dia. Que é o quê? No status, você, tá? Você postando alguma coisa sua no teu status do WhatsApp, no teus stories do Instagram e compartilhar algo real. Compartilha algo real. Aí você vai escolher o que você quer postar. Lá no status do seu WhatsApp e lá nos stories do seu Instagram. Mas cuidado, viu? Porque às vezes as pessoas elas ficam muito postando só produto, 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 produto. Você afasta as pessoas de você, né? A pessoa não sabe, não conhece nada de você, porque você só posta produto, produto. Posta, compartilha algo real. O que que é algo real? Pega o seu produto consumindo, tira uma foto, faz um videozinho e posta lá. É algo real. Não está perfeito? Tem problema, mas é real. Terceiro, vamos lá. Último. Um convite. Faça um convite ou faça uma conversa de oportunidade. Você viu que eu falei? Um de cada item por dia só. E aí você vai escolher. Esse convite pode ser para conhecer o seu produto, esse convite pode ser para conhecer o seu negócio, ou esse convite pode ser para ir a um evento presencial ou online. Então,
Esses 3 tópicos, esses 3 pontos, regra de ouro que você vai trabalhar, que vamos trabalhar, certo? Quem faz isto todos os dias não tem como não ter resultado. Não tem como não ter resultado, gente. Então, anotou? Alguém quer que eu repita alguma coisa que perdeu aí? Todo mundo ok? Estou igual professora na sala de aula, né, gente? Eu falando e vocês só copiando, copiando e ouvindo, copiando e ouvindo. De vez em quando levanta a vista, olha para cá para o quadro, né? E fica olhando. Mas tudo bem aí? Faz um joinha, ou abre o microfone, fala alguma coisa. Tudo joinha? Beleza. Então vamos lá. Internet sem complicação. Internet sem complicação. Ó, WhatsApp. Porque a pessoa pensa que internet, Josiane, é só fazer o e-commerce. Acha que para trabalhar com Forever Livre na internet é só comprar, mandar fazer a página, né, o site lá e é só isso. Não, gente. Não, isso aí é uma das ferramentas. Mas trabalhar na internet, você vai trabalhar pelo WhatsApp, que é conversas. Você vai trabalhar pelo Instagram, que você vai fazer postagens, que são lembranças. E você vai trabalhar com resultados, que é a repetição dessas ações. Repetições dessas ações. Então, se eu, sem dominar tudo isso, conseguir resultados nacionais, você não precisa de mais curso, você só precisa de ação. Ação, certo? Então, vamos lá. Desafio final. Executável. Nos próximos 9 dias, falta 9 dias para terminar o mês, né? 31 esse mês? Pronto. Nos próximos 9 dias, não muda a vida, né? Só cumpra os 3 passos simples diários. O contato humano por dia, estou repetindo aqui, presença visual por dia e o convite ou conversa de oportunidade por dia. Depois, você vai me contar. Quem vai fazer, com certeza vai chegar aqui na mentoria e vai contar. Depois você vai contar sobre como foi a sua energia nesses 9 dias, como foi o seu foco, seus resultados. Com certeza não serão os mesmos, certo? Depois você me conta. Então, resultado não de quem sabe mais. Resultado não é de quem sabe mais, resultado é de quem faz mais. Anota essa frase aí, gente, que essa frase é muito boa. O resultado não é de quem sabe mais. O resultado é de quem faz mais. O resultado não é de quem sabe mais, o resultado é de quem faz mais. Outra frase. Simples, feito todos os dias, vence. Gente, essa frase é chave de ouro. Simples, feito todos os dias, vence o perfeito que nunca faz. Simples, feito todos os dias, vence o perfeito que nunca faz. Sabe aquelas pessoas que tudo perfeito, mas não faz nada? Sabe? Aprende, 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 mas não executa nada. Pronto. O simples vai dar resultado.
Liderança madura ensina o caminho, leva você Isabela, ao topo. Oi? Tem alguém Isabela, perguntando? eu repete de novo, eu repete de Ou novo. repetir aonde? Qual? Diga aí, minha amiga, onde é para repetir? O simples feito, Ah, tá. O simples feito todos os dias, o simples feito todos os dias, vence o perfeito que nunca faz. Beleza? beleza. Pronto. E liderança madura ensina o caminho, leva você ao topo, caminhando junto, ensinando como faz, fazendo. Anota isso aí, gente, para você. Eu gosto de anotar essas frases porque depois a gente lê e reflete sobre elas, sabe? Liderança madura ensina o caminho. Liderança madura ensina o caminho. Leva você ao topo, leva você ao topo, caminhando junto. Caminhando junto, ensinando como faz, ensinando como faz, fazendo. Quer que repita, Eliane? Mas fala da onde? O final da frase, do começo, essa última que você falou. Ah, tá. Você falou, Vou leva e. repetir ela toda e você acompanha. Tá. Liderança madura ensina o caminho, levando você ao topo, caminhando junto, ensinando como faz, ensinando como faz, fazendo. Ensinando como faz, fazendo. E já estamos aqui indo para os finalmente, ensinando como faz, fazendo. Já estamos indo aqui para os finalmente, gente, da mentoria de hoje. Vocês devem ter se surpreendido, né? Porque achava que eu ia chegar aqui e ia dizer como vocês vender produto na internet, né? Mas eu quero deixar aqui só umas dicas para vocês, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E quem tiver atento pode fazer também, e eu tenho certeza que vai te trazer resultado ainda nesses 9 dias. Veja bem, quem é que tem ainda a garrafinha amarela em casa? Garrafinha, essa garrafinha aqui, ó. Todo mundo tem? Você tem mais de uma, duas, três, quatro, cinco? Tem, né? Tem gente que joga fora, eu não Tenho jogo, não. três. Eu vou usando, tem quatro, a Leila. Eu vou usando e quando elas vão ficando velhinhas, eu vou trocando, porque depois elas vão ficando velhinhas de tanto a gente andar com elas. Pronto. Que eu ando com elas com água. Deixa eu dar uma dica para vocês. Essa dica eu ouvi, e quando eu ouvi, eu falei: pronto, vou fazer. Ainda não comecei a fazer porque depende de preparar um material. Mas ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha, lavadinha, bonitinha, limpinha, novinha, já está tudo prontinha para executar a tarefa. E, e eu tenho certeza, são 8 garrafas que tem ali. E essas 8 garrafas, daqui a um ano, eu vou falar para vocês o que aconteceu com essas 8 garrafas. Então, segura o ouro aí. Olha só, você vai procurar alguém, que eu não sei quem é que você vai procurar, e vai
ver com a pessoa que entende, se você não sabe, fazer esse negocinho aqui. Vocês estão vendo? Está todo mundo vendo isso aqui? Isso aqui é um QR Code. Você vai pedir para alguém fazer o QR Code, se você não sabe, do seu WhatsApp. E aí você vai colocar na garrafa e você vai falar. Esse você tem que ir presencial, tá? Não tem como fazer pela internet, não. Porque você tem que ir no local. Você vai no local, bem arrumada, bem entusiasmada, motivada, feliz, alegre, contente. E você vai lá com a sua garrafinha e vai falar com o dono do estabelecimento. E esse dono do estabelecimento, você já vai com a sua garrafinha pronta, com o QR Code bonitinho ali. E aí você vai falar com o dono do estabelecimento, se apresentar. Oi, boa tarde, bom dia. Eu sou Isabel Bosch, estou fazendo um trabalho de divulgação da minha empresa aqui nessa área. Poderia falar com o senhor um minutinho? Tem uma proposta aí para o senhor de negócio, ó. Quando vê isso aqui, a pessoa vê logo assim, né? Dono de estabelecimento. Aí você vai conversar com a pessoa e vai falar com ela a respeito de que você está fazendo esse trabalho, né? Ele permitindo. Primeiro você vai falar, gente, você tem que falar da tua empresa, você tem que falar o que que é o produto, você vai falar com a pessoa, você vai fazer a quê? A propaganda, né? Porque a pessoa às vezes não conhece, nunca ouviu falar, então cabe a mim, a você, a explicar para a pessoa o produto, o que que tem nessa garrafinha, né? Quem é a empresa, de onde vem, o que você que faz com a gente, tudo mais. Aí você explica tudo isso ali e fala assim: olha, o senhor permitindo de eu fechar a parceria, eu posso estar deixando essa garrafinha aqui no seu estabelecimento em um local visível e todas as pessoas que clicar o celular para esse negocinho aqui, vai cair direto no meu WhatsApp. E são pessoas que vão estar interessadas em saber do produto ou então já usaram e vão querer o produto. Então, de todos que vierem do seu estabelecimento aqui, eu vou lhe presentear. Aí você negocia ou com produto ou com percentual da venda. Beleza? Só que nessa altura do campeonato, você já conversando ali com a pessoa, gente, marca para conversar um horário que ele não esteja atarefado no comércio, porque ele não vai te dar atenção. Você pode até passar antes e agendar um horário mais tranquilo para você conversar. E aí você vai falar com ele, de repente, nessa conversa, ele até se interessa em querer usar o produto, ótimo, porque ele já vai ter o testemunho dele quando alguém perguntar: o que que é essa garrafinha amarela aí, moço? Ele já vai dizer o que que é essa garrafinha amarela, porque ele vai dar o testemunho dele. E aí, essa pessoa ele pode fazer um cadastro como cliente, entendeu? Então, você vai negociar com ele o que você vai. Gente, se você fizer um trabalho desse e chegar lá no final do mês, início do mês que vem, você lá e falar com o seu fulano, vai lá, olha, seu fulano, eu vim, me passa aí sua chave Pix, que tem um valor para eu lhe depositar. E você vai depositar. Tu acha que o camarada vai fazer o quê, gente? Vai ficar feliz da vida. Quem não vai ficar feliz da vida? Essa é uma forma de você fazer. Agora, você querendo deixar o negócio mais bonitinho, você faz um cartazinho assim, olha, com a logo da empresa, coloque ali sobre o produto, o que que é aquele produto, e aí embaixo você vai e ainda escreve assim, escreve uma frase dizendo assim, oferecendo não, mas tipo, deixando a pessoa à vontade se ela não gostaria de ser um representante oficial da marca e ganhar uma renda extra, sem atrapalhar o que ela faz. Você pode fazer isso escrito. A mente da Rosana já está longe, né, Rosana? Tô só vendo tu viajando aí, ó. Pronto. Aí você pode pegar esse cartazinho pequenininho, gente, bota numa assim desse tamanho assim, ó. Bota gruda numa cartolina, tá? Um papelzinho assim. E aí você vai colar aqui do ladinho da garrafinha, olha. Do ladinho da garrafinha ali, bonitinho, papel, e com tudo digitalizado, e você deixa ali com o seu QR Code. Se você tem um e-commerce, bota o QR Code do seu e-commerce. Se você tem a sua página de produtos,
Tá bem trabalhado? Legal? Bota o QR Code do seu Instagram, você vai escolher o que você quer. Eu vou preferir colocar o QR Code do meu WhatsApp. Pronto. Você vai fazer essa ação. E aí você escolhe quantas ações você vai fazer este mês ainda. Quantos estabelecimentos você vai visitar? Gente, pode ser qualquer estabelecimento, olha, hortifruti, salão de beleza, negócio de esmaltaria, mercadinho, que mais? É, sei lá, um consultório, não sei. O que não falta é estabelecimento. Borracharia. Gente, tudo que é lugar, você tem que fazer o quê? É o relacionamento primeiro com a pessoa e aí você passa a proposta para ela. Eu não fiz ainda, porque eu fui falar com o moço ontem para fazer o QR Code para mim. Aí ele já, vou mandar fazer uns adesivos, e ele já vai trabalhar isso para mim, para a semana que vem ele me entregar, eu já fazer com isso em mãos, com as minhas garrafinhas, já ir fazer isso aí, certo? Então, alguém tem alguma pergunta sobre isto? Olha, Isabel, Quem é? A Soneide, né? Soneide já está com o QR Code dela aí, ó. Isso é adesivo, Soneide? não, ainda não. Mas é o Instagram, o Facebook, o Pix, do banco Ah, e o sim. WhatsApp. Pronto. Ela já tem lá o QR Code dela. E esse QR Code veja bem, gente, se você colocar na garrafa, para onde essa garrafa for, ela vai levar o QR Code. Então, na mãos que ela se parar, que ela deparar, a pessoa tem o contato teu aqui, ó, grudado na garrafa, viu? E Isabel, quando você. Oi, pode falar, Rosana. eu estava pensando aqui que eu vou ter que arrumar um outro bairro para fazer isso, porque com certeza você e a Rejane já vão lotar os estabelecimentos aqui. Nananina, minha querida, fique à vontade, porque Se eu gosto de trabalhar, enganou, se eu gosto de enganou. trabalhar longe de mim. Eu não gosto de trabalhar com conhecido, porque esses conhecidos são tudo muquirana. E tá gravado. Depois a gente corta, né, Josiane? Ô, Josiane, se quiser parar a gravação, fica à vontade. Gente, o desconhecido não quer saber de te ajudar, não. O desconhecido não quer fazer nada disso para você, porque eles, sei lá o que eles pensam, sabe? Só aqueles mais chegados mesmo que tu vê que são pessoas que chegam junto. Então, ô Rosana, fica à vontade, viu? Fica à vontade, mas ó, cuidado também para às vezes você não deixar em estabelecimentos muito próximos, viu? Por quê? Porque tem um ali, aí na outra esquina tem outro, na outra esquina tem outro, e acaba que, de repente, o cliente ele, né, vai escolher um daqueles ali para entrar em contato com você. Mas o que não falta, gente, no seu bairro tem muitas ruas, na sua cidade tem muitos bairros, né? Então, o que não falta é lugares. E sempre colocar em estabelecimentos diferentes, sabe? Porque as pessoas que vão no hortifruti, talvez aquela pessoa que vai no salão. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês: se vocês pegarem firme com essa estratégia, vocês vão cadastrar a gente, viu? Então, quem está aí focado no Forever em Rio, você pode fazer um grande trabalho aí. E se você tiver um folder, né, um panfleto, deixe lá no estabelecimento também, entendeu? Fique à vontade. Bom, alguma pergunta para a gente encerrar? Não tem alguém falando aqui? Quem é, Soneide? Está falando? É que a tua voz está embargada, não sei por quê, não está dando para entender. Pessoal, Isabel, oi, fala. o QR Code, ele é elaborado por um profissional ou a gente mesmo cutucando consegue fazer? Consegue fazer? Vocês querem que eu mostre aqui como faz? Eu aprendi. É bom. Ô, José, eu consigo transmitir tela? Consigo, né?
Então vamos lá, gente. Eu vou fazer agora a transmissão de tela para eu falar para vocês como faz, porque eu não sabia e uma pessoa me ensinou. Vamos ver aqui. Se alguém sabe mais do que eu, vai me direcionando aí. Vamos lá. Transmitir tela, deixa eu ver aqui. Compartilhar, compartilhar. Informação, aplicativo. Ô, José, onde é que eu clico? Porque faz tempo que eu não compartilho tela pelo Zoom. 3 pontinhos, será? Não. Compartilhar a tela mesmo. É. Compartilhar. Ah, tá aqui. Compartilhar. Compartilhar. Aí tá escrito compartilhar câmera, é isso? Então, você Depois? tem câmera, tem os seus aplicativos, o que você quer compartilhar, você escolhe. Deixa eu ir aqui. Isso, está Peraí, compartilhando. deixa eu ir lá pro Instagram. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo como fosse uma foto sua. Ih, gente, então peraí. Então, compartilhei câmera. Então, acho que sim. Peraí, voltando. Deixa eu voltar aqui, volta. Só um minutinho, gente, que a gente vai conseguir. Compartilhar, deixa eu compartilhar novamente. Você está com Então, o WhatsApp compartilhar. aberto? Oi. Só ir lá no, você compartilha, aí você vai procurar o aplicativo que você quer compartilhar, entendeu? Ah, tá. Então tá. Compartilhando tela, então deixa eu procurar agora. Agora vocês estão vendo a minha tela? Não. Ih, José, então vai dar. Ô, José, tu sabe fazer o QR Code? Agora aqui pelo computador Criar não o QR. consigo. Não consegue, né? Pelo computador Peraí que não. eu vou achar, gente, rapidinho. Estamos no tempo aqui ainda. Vai na fé. Compartilhar. É que antigamente eu usava muito Zoom, eu sabia, depois eu esqueci. Compartilhar. Tem aqui, ó, imagem de arquivo. Será que é isso? Não. Eu vou fazer o vídeo fazendo e mando, Tá. porque eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui para mim lá no meu WhatsApp para fazer. Eu vou fazer o videozinho e mando lá no grupo. Aí quem quiser eu mando lá no gerente também, quem quiser aí já vai fazer. É muito rápido, gente. Menos de 10 minutos faz. Pronto. Então, para a gente encerrar aqui, pode deixar que assim que eu acabar aqui, encerrar a reunião, eu já vou fazer o videozinho e mando. Agora, para finalizar aqui, gente, veja bem. A gente pode ter muitos clientes, a gente pode fazer muitas vendas, a gente pode ganhar dinheiro, mas se você não tiver um controle, um acompanhamento, se você não fizer ali vamos dizer assim, algo com os seus clientes, você vai estar sempre procurando clientes novos. Que é o quê? Vamos tá? Esse meu aqui, ó, novinho, comprei. Eu tenho, gente, o meu caderno de vendas, tá? Meu caderno de vendas está aqui, que eu anoto as vendas todos os meses. Mas esse caderno aqui, que eu comprei, eu vou fazer com ele um registro, um fichário. Eu sei que muitos aqui que já são digitais têm isso no computador, tem isso aí nas planilhas, né? Mas eu vou fazer aqui no meu caderno. Todos os clientes que comprarem, né, um produto com você, você vai correr para o seu caderno e vai botar ali os dados desse cliente. O nome, escreve aí, nome, data de aniversário, o endereço da pessoa, a data que ela comprou o produto, qual produto que foi e, consequentemente, o valor
desse produto. Você vai colocar ali, tudo nesse caderno. Ah, Isabel, mas a pessoa comprou a primeira vez comigo. Anote lá, bote lá no caderno. O mês que ela comprou, sabe? O dia, o produto, quanto foi esse produto que ela pagou, data de aniversário dela, o endereço de onde que ela é, e pode até botar também de onde que ela veio. Foi indicado por alguém? Veio da internet? Pronto. Você vai anotar tudo isso aí no seu caderno. E a partir de hoje, você vai registrar todos os seus clientes em um caderno. Chama-se Caderno de Clientes. E aí, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, não digo muito, daqui a 3 meses, você vai olhar o seu caderno e vai ver quantos clientes você tem. Porque às vezes a gente fica só querendo cliente, 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 e a gente tem, gente, muitos clientes, e a gente não volta nesses clientes, a gente não acompanha, a gente não informa, a gente não faz isso. E o mais importante, a gente não traz esses clientes para a gente. A gente trata eles como apenas compradores. E é um dos motivos que afasta os clientes de nós. Porque eles nos veem como vendedores, não como amigos. Os meus clientes sempre estão comprando. E eu sempre estou em contato. Por quê? Porque eu trago eles para mim. Eu não só converso com eles quando eu quero vender um produto. Então, eu procuro saber como estão, desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, parabenizo pelo aniversário, procuro saber como é que está a família, de tempo em tempo eu fico ali conversando. Então, uma dica, gente, trate os seus clientes como um membro da sua família, como um amigo. Tem um dizer que diz assim, ó, faça do seu cliente um amigo e torne ele um gerente. Então, é isso, tá? Que eu quis aqui deixar para vocês. Espero, assim, ter contribuído muito, né, para mudança no negócio de vocês. E, Josiane, coloque aí para mim a meta